Olá, seja bem-vindo mais uma vez a esse canal. E eu sei que eu tô um pouco sumido nos últimos tempos, mas eu tava com um negócio na cabeça e eu precisava fazer, eu precisava tirar ele da cabeça e começar a gravar, que é uma espécie de programa, uma espécie de quadro, sei lá, algo diferente do que eu faço, que é cantar, que é... Eu mais canto e toco aqui. Os outros vídeos estão disso e eu não vou largar eles. Mas eu tô muito feliz de poder estar realizando esse projeto, um quadro que se chama Pausa para o Chá. Life could be a dream, life could be a dream. Shoo-doo-doo-doo, shaboom. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the... Eu separei alguns livros para indicar para vocês, algumas leituras então, né, para ler nesse frio, nessa friaca que tá fazendo aqui. E, enfim, você como ávido leitor, ou você como alguém que quer começar a ler também, eu tenho algumas indicações para fazer para você hoje, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, enfim, no seu horário, nessa madrugada. Você pode estar assistindo esse vídeo de madrugada, então eu tenho algumas indicações para fazer para você hoje. O primeiro livro na verdade são dois primeiros livros, porque eles são de uma série. Não estão completos aqui, não tá toda a série aqui, mas são os dois que eu tenho e que eu amo de paixão, e tem outros também que mais pra frente eu vou comprar, tá? O primeiro livro é Doces Magnólias, da Sherry Woods, Linda Conquista, e o segundo livro também da série Doces Magnólias, da Sherry Woods, é Um Pedaço do Céu. Provavelmente você já ouviu falar nessa história, porque tem inclusive a série no Netflix, e eu recomendo muito que você assista se você não assistiu. Se você puder, se você tiver acesso, assista porque é muito bom. Doces Magnólias é uma série de livros, e tanto a série de televisão, não sei se eu falo assim, enfim, streaming, tanto, eu não sei porque eu coloquei óculos, tanto a série streaming e a série de livros, ela é uma série muito voltada para empoderamento feminino. Tanto é que o livro é dedicado a mulheres. Mas isso não impede que você, homem que está assistindo esse vídeo, leia esse livro também, tá bom? Isso não impede que você leia e assista essa série. Eu fiz isso. E vale muito a pena, porque é muito gostoso de ler, é um livro maravilhoso. O Linda Conquista, ele vai falar um pouco sobre a história de uma das personagens principais, que é a Mad Townsend, e ele vai então contar sobre a trajetória dela. Ela se separou, ela teve problemas familiares, ela tá criando os filhos sozinhos, e em meio a Serenity, que é uma cidade maravilhosa, ela tem duas melhores amigas, que é a Dana Sue e a Ellen. Elas são inseparáveis, elas são chamadas de as Doces Magnólias. Pra quem não sabe, magnólia é uma flor que é linda, linda, linda demais. Mas isso, enfim, é só curiosidade. Então esse livro ele vai tratar sobre esse período pra Mad, até que ela encontra uma nova pessoa na sua vida, o treinador Cal Maddox. Ninguém imaginava, ela não imaginava que ele estaria presente nessa nova fase de sua vida. Então você vê que tem um romance aí, e é uma história linda. E, seguindo no mesmo ritmo, nós temos então Doces Magnólias, Um Pedaço do Céu, voltado para a história da Dana Sue, a chefe de cozinha, que é uma das minhas personagens preferidas. Aqui vai falar também sobre o divórcio dela. Veja que a Mad se divorciou no primeiro livro, e daí teve todo esse contexto, né, contando o porquê das coisas, e enfim, vale a pena ler. E no segundo livro, nós vamos tratar também sobre a Dana Sue.
E aqui até a sinopse ela fala bem assim, Dana Sue Sullivan lutou para construir uma nova vida e criar o melhor restaurante de Serenity. Depois de anos de muito esforço, ela está de volta com tudo. Além de oferecer uma comida maravilhosa, seu restaurante se tornou um refúgio para todos na cidade e ela tem amigas incríveis para o que der e vier. Então você vê que é uma série realmente sobre amizade, sobre empoderamento feminino. E muitas coisas vão acontecer nesses livros. Tá? Então é uma história muito bacana, é uma história muito boa, vale a pena você ler. O terceiro livro é simplesmente magnífico, porque ele mistura uma série de fatores, que é romance, que é uma coisa maravilhosa. Ele mistura também mistério, intriga, sabe? O autor desse livro, ele foi perspicaz no que ele escreveu. E é claro que eu estou falando de Eu e Esse Meu Coração. Esse livro, cara, me pegou de um jeito. Eu li ele no Kindle e foi muito bom. É uma leitura que puxa você. Sabe, que prende, que puxa. É uma leitura que prende você e você sempre quer saber mais o que vai acontecer. A Leia, ela vive com um coração artificial, um coração que acho que é até descrito no livro, eu não lembro direito agora. Ele é descrito como um coração na caixinha, ela vive com um coração na caixa, numa bolsa, alguma coisa assim. E ela precisa de um transplante para poder viver. E ela recebe esse transplante. Em contrapartida, nós temos outros dois personagens muito importantes aqui no livro, que são dois irmãos gêmeos, Eric e Matt. O Eric, ele supostamente se matou. Legal, né? Babau. E o Matt, que é o irmão dele, ele quer descobrir o porquê que isso aconteceu. Ele tá muito intrigado, quer descobrir por que isso aconteceu. Daí você lembra que a Leia recebe um transplante de coração? Você começa a montar um quebra-cabeça muito louco na tua cabeça. Redondíssimo. Você começa a montar um quebra-cabeça muito louco dentro de você, se perguntando, ele se matou? Foi proposital? O que aconteceu? A Leia recebe do nada assim um coração. E, enfim, depois que ela recebe esse coração, ela começa a ter alguns sonhos mostrando o que teria acontecido com o dono do coração. Enfim, é uma história muito doida, muito maluca, mas vale muito, muito, muito a pena. O quarto livro é um clássico e provavelmente você já leu, ou você conhece alguém que leu, ou você já ouviu falar dele na escola. O Pequeno Príncipe. Ele é um livro um pouco filosófico, para você que nunca leu, tá? O Pequeno Príncipe é um livro um pouco filosófico, mas também mexe um pouco com o teu psicológico. Como assim? Ele te faz chorar? Não necessariamente te faça chorar, mas ele é um livro que faz você pensar muito. Por isso que a gente fala da filosofia do livro. Ele é um livro que faz você pensar. Ele mexe com você. A dedicatória desse livro já mexe com você, porque ela diz o seguinte, agora é o óculos, tá? Agora é o momento que eu vou ter que colocar o óculos, que delícia. Para Leon Worth. Eu peço perdão às crianças por ter dedicado esse livro a uma pessoa grande. Tem uma boa desculpa. Essa pessoa grande é o melhor amigo que eu tenho no mundo. Tem uma outra desculpa. Essa pessoa grande pode compreender tudo, mesmo os livros para crianças. Tenho ainda uma terceira desculpa. Essa pessoa grande mora na França, onde passa fome e sente frio. Ela bem que precisa e merece ser consolada. E se todas essas desculpas não forem suficientes, prefiro dedicar este livro à criança que ela foi. Afinal, todas as pessoas grandes foram crianças outrora. Entre parênteses, as poucas dentre elas se recordam disso. Assim, corrijo minha dedicatória. Para Leon Worth, quando ele era um menino. Essa dedicatória, cara, é simplesmente maravilhosa, sabe? Aqui já começa a trama assim, o sentimento do livro. Porque
sabe? Simplesmente sem palavras. O quinto livro, um clássico também, mas um clássico adaptado. Um clássico onde a simplesmente maravilhosa Jane Austen, repaginada. Ela é repaginada aqui em uma versão HQ de Orgulho e Preconceito, que aqui é a editora Nemo. E essa versão aqui eu comprei. Eu já li Orgulho e Preconceito na escola. Inclusive, eu tenho um vídeo, eu tenho uma história pra contar desse livro. E uma coisa mais pessoal que vai ficar para um próximo episódio de Pausa para o Chá. É uma história linda. É um romance. E você já deve ter assistido o filme, você já deve ter inclusive lido esse livro. Mas sempre há uma segunda vez. E se você já leu, se você já assistiu e nunca leu o livro, leia o livro. Então assim, não tenho muito o que falar dele, porque ele é muito famoso. Mas pra você que não conhece, Orgulho e Preconceito é um romance clássico que retrata pessoas distintas, de classes sociais distintas e orgulhosas e preconceituosas. E no livro isso aparece, essa frase inclusive aparece, o orgulho de tal pessoa, o preconceito de tal pessoa, sabe? E é um livro muito gostoso, é um livro maravilhoso. E eu indico o livro em quadrinhos, que é simplesmente muito legal. Eu sou um apaixonado por HQs. E quando eu encontrei isso daqui na Amazon, quando eu vi, nossa, tem quadrinhos, eu inclusive estou à procura dos outros livros da Jane Austen em quadrinhos. Se você souber, por favor, coloca nos comentários aqui o link, ou sei lá, fala, tem de tal editora, vende. Porque eu queria realmente os outros livros dela em quadrinhos também. E é muito bacana, é muito legal, vale a pena ler. E nesse frio, com um chocolate quente, isso aqui, só não derrama no livro, por favor. Mas isso fica maravilhoso. Indo para o final, não podemos deixar um mistério. A Noite das Bruxas de Agatha Christie. Ele te deixa intrigado do começo ao fim. A Noite das Bruxas é mais um mistério do incrível e magnífico detetive Hercule Poirot. E nesse livro ele vai investigar a morte de uma garotinha que diz ter presenciado um assassinato. E a história, ela começa, né, na Noite das Bruxas, no dia de Halloween. Vale muito a pena ler. Eu recomendo não só esse, quanto todos os livros dela, que são maravilhosos. Eu não li todos. Eu li todos. Não li todos. Mas, por um livro, você já vê que o autor é magnífico. Eu estou lendo agora atualmente, inclusive, Os Crimes ABC. Para terminar, um dos livros mais lindos e magníficos e simplesmente extraordinários que eu já li. Ele é um livro infantil? Talvez. Mas eu gostaria de gostaria de dizer que ele é mais um livro de ilustração, mas que carrega com ele uma história linda. Então assim, a gente não sabe bem o gênero dele. Na editora, lá na internet, tá dizendo que ele é autoajuda. Talvez. Ele vai na mesma vibe de O Pequeno Príncipe. Essa coisa de filosofar e tal. E é um livro simplesmente lindo. Vale muito a pena ler e carregar ele com você sempre, porque num dia que você não estiver bem, você lê esse livro, você melhora. O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo. Ele é do autor Charlie Mackesy. Não sei dizer o nome dele, mas é Charlie. Somos amigos de longa data. Nunca entendi o nome dele. E ele é um livro lindo e ele tem ilustrações lindas. Deixa eu abrir aqui. Veja que o Charlie, o autor, ele escreveu a história e ele também fez os desenhos. Né? Diz a história... Nossa, tô botando mais suporte. Diz a história que ele começou a postar os desenhos na página do Instagram dele, alguma coisa assim. E daí as pessoas começaram a gostar muito. Enfim, nasceu o livro.
Esse livro, ele tem 4 personagens. E ele começa com um menino, que o livro não retrata o nome, mas esse menino, esse garoto, ele tá perdido. E de repente ele encontra uma topeira. E de repente os dois encontram uma raposa e por último um ser muito sábio que é o cavalo. E uma das frases que eu mais gosto desse livro, que é da topeira, o menino pergunta pra topeira bem assim: você tem um ditado favorito? E ela responde: tenho sim. E ele: qual é? Se não conseguir de primeira, como um pedaço de bolo. Entendi. E funciona? Sempre. Essa história é uma das histórias mais lindas que eu já li. E me ajudou em um dos momentos mais difíceis que eu enfrentei. Que dias que você não acorda bem e... Cara, é magnífico. Eu acho que eu precisava encerrar esse vídeo com ele. Com o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Que é um livro que fica, que gruda em você, sabe? Que gruda... Que ele preenche você de uma maneira linda e especial. Então, assim, eu recomendo muito que você leia ele. Não só ele, mas todos os outros que eu falei aqui. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o final. Até o final desse vídeo. Não se esqueça, nós temos um encontro bem próximo já, tá? Próximo vídeo nós vamos falar provavelmente sobre um livro que eu amo de paixão, que é Minha Vida com Boris. Esse livro eu esqueci de colocar aqui hoje, mas eu acho que ele merece um vídeo só dele. Sinta-se bem e até logo.